Olá pessoal, então, conforme a gente fez na aula online, sobre conteúdo de racionalização de denominador, expliquei para vocês que a gente precisa tornar o denominador da fração um número racional, não um número irracional, como é o caso que está aqui. Nós sabemos que a raiz de 10, por exemplo, é irracional, é um número que tem infinitas casas depois da vírgula. Então, nós precisamos tornar a fração com um denominador racional. Para isso, nós vamos usar um artifício das frações equivalentes, que é multiplicar por um mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos olhar para o denominador e tentar pensar que número que eu poderia multiplicar aqui para que ele, digamos, anulasse a raiz, anulasse de forma não anular do nada, com um princípio matemático por trás. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar essa fração, por exemplo, por raiz de 10. Então, eu posso colocar na frente ou eu posso pôr pequenininho assim também, que dá na mesma, tá? Como a gente faz com frações normal, a gente faz equivalente, a gente faz pequenininho às vezes. E nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 10. Por quê? Olha o que vai acontecer. A hora que eu faço 5 vezes raiz de 10, vai ficar 5 raiz de 10. E a hora que eu faço raiz de 10 vezes raiz de 10, eu até poderia calcular, depois calcular a raiz, mas o 10 vezes 10 é 10 ao quadrado. Fica dentro da raiz quadrada. O que acontece quando isso aqui, um número elevado ao quadrado, está dentro de uma raiz quadrada? A gente pode cancelar a raiz expoente. É a primeira propriedade dos radicais que nós vimos. Então, nós vamos utilizar ela aqui, ó. O que eu vou fazer em cima? Vai copiar 5 raiz de 10 e embaixo vai ficar apenas 10. Acabamos de tornar o denominador da fração racional. E isso usando o princípio da equivalência. Lembrando que a gente não modificou o valor de nada aqui. Essa fração é equivalente a essa. Nós trocamos 6 por meia dúzia, digamos assim. Claro que ela ficou com números diferentes, mas a base dela, a ideia da equivalência é a mesma fração inicial, estamos aqui no final. O que a gente pode melhorar ainda mais nessa fração? Nós podemos simplificar esses números aqui, ó. O 5 e o 10 dá para simplificar por 5. A hora que eu simplifico 5 por 5 dá 1 e 10 por 5 dá 2. Então, nós podemos melhorar ainda mais essa fração. Ela pode ficar 1 raiz de 10, que vai ser só raiz de 10, vou colocar na frente depois, e aqui sobre 2. Então, de forma mais simples ainda, fica o quê? Raiz de 10 sobre 2. Esta é a fração mais simples possível, ela é mais simples que essa ainda. Nós acabamos de pegar uma fração que tinha um denominador, um número irracional, e transformamos uma fração com denominador racional. Isso ainda mais simples possível. Tanto é que nós fizemos a simplificação. No segundo exemplo, nós temos uma coisinha a mais no denominador. Ele tem um número externo aqui, ó, 2, Está multiplicando por raiz de 15. Nós podemos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 2 raiz de 15. Mas é mais fácil a gente apenas multiplicar por raiz de 15. Fica mais fácil a conta do que multiplicar por 2 raiz de 15. Se eu fizesse por 2 raiz de 15, também daria certo. A única coisa é que no final teria que simplificar mais etapas, Dariam números mais altos. Então, como é que vai ficar isso aqui? Por pontinho de vezes aqui. 8 raiz de 15, 8 vezes raiz de 15 dá 8 raiz de 15. E o denominador, a hora que eu faço aqui, o 2 está fora. A hora que eu faço 15 vezes 15, é 15 ao quadrado. Então, o que nós podemos fazer? Eliminar a raiz aqui, usando a propriedade dos radicais. Vai ficar 8 raiz de 15 sobre 2 vezes 15. Então, na prática, nós faríamos o quê? Multiplicaria 2 vezes 15, faria o cálculo normal e teria que simplificar a fração 8 sobre 30. Mas o que a gente pode fazer para facilitar ainda mais o cálculo? Eu vejo que 8 dá para dividir por 2. Essa etapa eu já expliquei para vocês que é quando a gente faz a simplificação pelo método do cancelamento,
Ó, o 8 e 2 dá para se cancelar, digamos, não se cancelam, digamos, mas se simplificam entre si, vai ficar 4 e 1. Então, eu faço o quê? Vai deixar 4 em cima, raiz de 15. Embaixo, no caso, é 1 mesmo, né? 1 vezes 15 vai dar 15. Então, eu já chego direto na simplificação. Então, esses são os dois primeiros exemplos. Vou fazer os dois próximos, que precisam um pouquinho mais de atenção, mas eles têm o mesmo princípio ainda, né? De racionalizar o denominador. Copiem os dois exemplos para deixar no caderno. Neste outro exemplo, nós vamos precisar uma atençãozinha aqui, ó. Eu olho para a fração, né? Ela tem um denominador, um número irracional, só que eu observo que se eu multiplicar pela raiz do jeito que ela está aqui, não vai adiantar muito. Então, por que não vai adiantar? Porque nós temos aqui o índice da raiz, que é 3. Se por acaso eu multiplico, vou fazer aqui um rascunho, ó. Eu multiplico raiz cúbica, né? De 2 ao quadrado por raiz cúbica de 2 ao quadrado, a hora que eu fizer aqui a multiplicação dos números de dentro, vai ficar assim, 2 com mais 2 dá 4, dentro da raiz cúbica. Eu não vou conseguir cancelar a raiz. Então, nós vamos usar um artifício da seguinte forma. Eu vou pensar assim, número que eu tenho que multiplicar nessa fração para que o denominador consiga ser cancelado. Eu tenho que pensar, se o índice é 3 e eu preciso que os expoentes também sejam 3 para poder cancelar, os expoentes não, o expoente, né? Nós pensamos 2 com mais 1 aqui, daria 3, que eu conseguiria cancelar. Então, a raiz que eu tenho que multiplicar aqui é a raiz cúbica de 2. Posso pôr o 1 pequenininho em cima ou não, tanto faz. Posso deixar até 100, para a gente gravar dessa forma que fica... A gente se atenta sempre a esses tipos de exemplos. Então, eu vou multiplicar ambos, né, o numerador quanto o denominador, pelo mesmo número, que é esse radical. Raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2. Lá em cima vai ficar 8 raiz cúbica de 2. Esse 3 aqui, né, do índice. E embaixo, a hora que eu faço esses dois radicais aqui, eu obtenho o seguinte, ó, radical. Índice 3 continua. A hora que eu faço 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1, né, eu obtenho 2 elevado ao cubo. O que acontece? Eu consigo cancelar a raiz. Então, é esse o meu objetivo. Eu quero que o denominador fique um número racional. Então, eu tenho que usar o artifício para que vire um número racional. No caso, aqui dá um número inteiro, né? O 2. Então, em cima vai ficar 8 raiz cúbica de 2. E embaixo, 2. Já tornamos o denominador dessa fração racional. Agora, posso melhorar ainda mais. 8 dividido por 2 dá para ser simplificado. 8 dividido por 2 dá 4. Vai ficar 4 raiz cúbica de 2. É até interessante de ver, ó, uma fração, na hora que eu usei o princípio da equivalência, ela tornou digamos, uma fração, mas de denominador 1. Então, ficou um número mais simples de ser escrito do que esse. E é equivalente, né? Essa fração é equivalente a essa. Então, é isso. Esse aqui é um exemplo, no caso de ver que não daria para simplificar. Não poderia simplificar mais. Eliminar a raiz, vamos dizer assim. Então, pause o vídeo de vocês aí, copiem esse exemplo. E vamos para o último. Este último exemplo, então, ele exige um pouco mais de atenção. Porque o que acontece com o denominador dessa fração? Ele é uma soma de um número inteiro com um número irracional. Então, o denominador em si é um número irracional. Mas o que acontece se eu tentar multiplicar por raiz de 2, tanto em cima quanto embaixo? Eu não vou conseguir eliminar a raiz. Então, nós vamos usar um artifício aqui, que é lembrar dos
dos produtos notáveis. Tem um produto notável que a gente aprendeu no passado, que ele diz assim: a hora que eu multiplico uma soma de dois números por uma diferença desses mesmos dois números, o resultado é pegar o primeiro número ao quadrado menos, no caso o termo, né, o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer nesse exemplo? Eu vou multiplicar. Por que a gente está falando de soma? A gente vê aqui embaixo que tem uma soma. Quem seria o primeiro termo aqui? O A, né? Seria o 3. O segundo termo é o raiz de 2. Então, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo digamos, né, o oposto, a gente fala. O contrário, se fosse sinal de mais, eu vou colocar menos. Fica assim, ó, 3 menos raiz de 2. E lá embaixo eu vou colocar 3 menos raiz de 2 também. Coloquei deitado assim, mas eu vou colocar de forma maiorzinha para ficar mais claro aqui. O que vai acontecer? Aqui nós vamos ter que distribuir, multiplicar 5 por tudo isso, por 3 menos raiz de 2. Então nós vamos ter que usar a distributiva. Lá embaixo, essa fração inteira. A fração inteira é 3 mais raiz de 2. Eu vou ter que multiplicar por 3 menos raiz de 2. Também colocamos dentro do parênteses para destacar isso aí. Na de cima, o que nós vamos fazer? Multiplicar 5 vezes 3 e 5 vezes ou menos raiz de 2. Então, 5 vezes 3 dá 15. E aqui vai ficar menos 5 raiz de 2. E o denominador, como vimos aqui pelo produto notável, a hora que eu fizer a soma pela diferença, que é a multiplicação da soma pela diferença, vai ser o mesmo que pegar 3 ao quadrado menos, quem é o segundo termo? O segundo termo é raiz de 2 ao quadrado. Claro que a gente pode fazer isso na prática, fazer toda a conta e ver que vai chegar nesse valor. Mas já vamos direto ao ponto para não perder tanto tempo. O que vai acontecer nesse denominador? Vamos repetir lá em cima o valor que a gente já encontrou, 15 menos 5 raiz de 2. Embaixo, 3 ao quadrado é 9. Quando eu faço raiz de 2 elevado ao quadrado, esse 2 pode vir para dentro da raiz. O que acontece? 2 elevado ao quadrado vai cancelar a raiz. Então, no fim dessas contas aqui, vai dar 2. Raiz de 2 elevado ao quadrado dá 2, usando todos os cálculos de radicais que nós já aprendemos. Então, vai ficar 9 tira 2, vai dar 7. Então, por aqui embaixo, vou apagar essa parte aqui. Vou dar com o dedo não dá muito certo, né? Então, vai ficar 15 menos 5 raiz de 2 e 9 tira 2, 7. Claro que parece que não melhorou muita coisa em termos de simplificação, mas o denominador ficou um número racional. É esse o nosso objetivo. Então é isso. Os exercícios vai trazer esse tipo de... todos esses exemplos de racionalização. E na próxima aula a gente corrige os exercícios. Então, gente, tchau, até a próxima aula.